Bom dia, oitavano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar a nossa meta 16 sobre coesão sequencial, certo? Vocês vão perceber que esse é um conteúdo comum, tanto para gramática quanto para produção de texto. Por quê? Isso está na sua apostila de gramática porque está relacionado à utilização dos verbos e das conjunções. Isto está na sua apostila de produção de texto porque está falando sobre a organização sequencial de um texto, certo? Então, é um conteúdo que você tem nas duas apostilas. Bom, para falar sobre coesão sequencial, a gente tem que pensar que existem algumas palavras ou expressões que possuem a função dentro do texto de relacionar informações, atribuindo sentido a essa relação, certo? Essa articulação de um texto, então, nós chamamos de coesão sequencial, que é um mecanismo que garante a progressão textual, seja por meio de conectivos, seja por meio de marcadores verbais. Então, notem lá, toda vez que eu falar em conectivo, você tem que lembrar das conjunções. Quais conjunções? As conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, que nós já estudamos aqui dentro das metas. Quando eu falo de marcadores verbais, pensem sempre na conjugação que eu faço dos verbos de acordo com o modo e com o tempo, certo? Então, quando eu falo aqui em marcador verbal, eu estou falando dessa conjugação verbal. Como assim, professora? Por exemplo, eu poderia conjugar o verbo amar no presente, eu amo. Aí eu estou marcando que o tempo aconteceu agora, no momento da fala. Mas eu poderia também dizer que eu amava. E se eu falo que eu amava, eu estou em que tempo agora? Eu estou no pretérito imperfeito, então eu estou pontuando, eu estou marcando uma ação passada e contínua, certo? Então a conjugação dos verbos vão marcar o tempo dentro do meu texto, certo? A coesão sequencial, ela serve para estabelecer a sequência no texto, indicando o tema ou a mudança de assunto, a sequência temporal, quando eu utilizo os verbos, a ordenação espacial e a ordem dos assuntos dentro do texto. Olha lá o exemplo. Fazendo um balanço do que se discutia até o momento, constata-se que os modelos apresentados são excessivamente redutores. Primeiro, fazemos nossos hábitos. Depois, nossos hábitos nos fazem. Veja que, quando eu coloco ali a palavra primeiro, depois, eu estou dando uma sequência de fatos dentro do meu texto. Se eu estou indicando uma sequência de fatos, eu estou trabalhando com coesão sequencial. E para isso, eu vou fazer a conexão. E para fazer essa conexão, eu vou utilizar os meus conectivos, E os meus conectivos, eu estou falando das minhas conjunções. Notem que, se nos primeiros exemplos eu estava falando de tempo, que eu faço primeiro, que eu faço depois, estou estabelecendo uma ordem temporal nos primeiros exemplos que eu mostrei para vocês, nesses exemplos aqui, eu estou estabelecendo uma ordem de conexão. Veja lá. Se você rouba ideias de um autor, é plágio. Se você rouba de muitos autores, é pesquisa. E esse se, vocês lembram lá que é uma conjunção condicional, certo? Está me mostrando, está me indicando uma condição. Agora vamos lá para o de baixo. Toda a equipe jogou entrosada, portanto, o atacante teve como mostrar seu bom futebol e marcar muitos gols. E agora eu tenho aqui esse portanto, que é um conectivo que me indica conclusão, certo? Então eu posso ter tanto aqui a ordem espacial, uma coesão sequencial que me indica tempo, certo? Ou uma mudança de assunto, como eu posso ter uma coesão sequencial que me indica conexão com a utilização dos meus conectivos. Aqui eu trouxe de volta, vocês já têm isso, na verdade, vocês têm uma lista muito maior dentro da própria apostila de vocês e também nos vídeos que eu gravei com esses elementos de coesão sequencial, porque vocês já viram
a videoaula sobre conectivos. Aqui estou só mostrando para vocês novamente, para a gente relembrar. Então, adição ou inclusão? Ó, inclusão. Além disso, então assim, eu gosto de você porque você é uma pessoa simpática. Além disso, também é muito inteligente. Então, eu estou incluindo um termo a mais, estou adicionando alguma coisa a mais, certo? Então, além disso, também, vale lembrar, são marcadores textuais de coesão sequencial de adição. Tem o de oposição, certo? Oposição, lembrem lá das conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia. Todavia, perdão. Tenho de afirmação, de exclusão, de enumeração. Olha lá a enumeração. Em primeiro lugar, a princípio. Tenho de explicação, pode lembrar das conjunções explicativas. Tenho de conclusão, de continuação, certo? Então, são elementos que nós utilizaremos dentro do texto para organizá-lo melhor, para tornar o texto mais claro. Tranquilo, oitavano? Por hoje é isso. Beijo grande e até a próxima aula.